Oi, pessoal, tudo bem? Como passaram de Natal? Espero que todos tenham passado bem. E agora, atendendo a pedidos, eu vou ensinar como utilizar aqui, ó, a nossa tabela de raios, tá? Muitas meninas tiveram dúvida de como utilizar e eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo ano novo, feliz virada, e que 2024 seja um ano de muita paz, muita alegria e muito sucesso para todos nós. Beijo e até já! Bem, pessoal, essa aqui é a nossa tabela de raios. Eu fiz essa tabela considerando saias godês longas. Então, essa tabela aqui vai ajudar você a fazer as saias curtas e as longas também, mas nós vamos focar nas saias longas. Então, essa tabela aqui, nós vamos utilizar para saias ciganas, saia de carimbó, saia de dança do ventre, saia de noivas, saia de debutante, etc. Tá bom? Então, veja bem a nossa tabela. Aqui tá dizendo assim, ó, pegar a medida da cintura ou do quadril e dividir por. Por que a medida da cintura ou do quadril? Se eu quero uma saia com zíper, eu vou pegar a medida da cintura. Se eu quiser uma saia com elástico na cintura, eu vou pegar a medida do quadril, que vai me dar uma cintura com elástico, só que sem muito volume na cintura, pouquíssimo volume, certo? Essa quantidade aqui que nós vamos ter de medida, se a gente fizer pelo quadril, nós vamos ter o suficiente para passar no quadril e dar um leve franzido na cintura, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a medida da cintura do quadril e vou dividir por 3,14. Se eu dividir por 3,14, eu vou ter uma saia meio godê, sempre, 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 sempre. E o que é uma saia meio godê? É essa saia aqui, ó, que é a metade de um círculo. Então, se eu dividir por 3,14, eu terei uma saia meio godê, certo? Então, nós vamos cortar primeiro uma saia meio godê. Você vai pegar o seu tecido tem aqui, ó, 1,40 m de largura, 1,40 m, 1,5 m de largura. Você vai abrir o tecido sobre a mesa e vai primeiro fazer uma medida. Você quer cortar uma saia meio godê, então você vai pegar a medida da cintura, eu vou botar aqui a medida da cintura, que vai ser 70, e vai dividir 3,14. 70 dividido 3,14. Deu 22 de raio. Você vai marcar aqui, presta atenção, para saber a quantidade de tecido e como dobrar o tecido para cortar. Mede daqui até aqui, você mede o raio, aquela continha que você fez. No caso, eu fiz aqui, ó, 70 dividido por 3,14, deu 22. Então, eu medi daqui para cá, 22. E daqui para cá, você vai medir o comprimento. Em seguida, vai dobrar o tecido, acrescentando aí uns 5 centímetros para a bainha. E aí, você terá, ó, a medida da quantidade de tecido que você precisará. Veja que esse tecido é dobrado, por isso eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu faço a dobra e multiplico por 2. Faço as marcações do raio da cintura e a marcação da bainha e corto. E aí, você terá a saia meio godê, que é a metade de um círculo, ok? Claro que você não precisa ter o tecido para fazer a quantidade de tecido que você precisa comprar para fazer sua saia. Basta você fazer o seguinte cálculo: medida de raio mais comprimento da saia, incluindo a bainha, vezes 2 será igual à quantidade de tecido que você precisará para fazer sua saia meio godê. Muito bem. Agora, se eu quero uma saia, um círculo completo, eu vou pegar a minha medida da cintura do quadril e vou dividir por 6,28. 6,28 é o dobro de 3,14.
Se quando eu divido por 3,14 eu tenho a saia meio godê, obviamente, se eu dividir pelo dobro, eu vou ter uma saia godê total. O que é uma saia godê total? É uma saia com um círculo completo. Então, vou mostrar para vocês aqui a saia godê total. Olha só. Esta é a saia godê total. É como se ela tivesse duas metades de um godê. Então, meio godê é a metade, godê total é o círculo completo. No caso da saia longa, vai ter que ter costura nas laterais, certo? Porque a gente não tem o tecido suficientemente largo para fazer o corte redondo dessa forma, a não ser que o tecido seja de 3 metros de largura, beleza? Muito bem. Se eu tenho 2 cortes, eu dividi a minha medida por 6,28, eu tenho 2 cortes. Agora, se eu quiser 3 cortes godês, eu vou pegar a medida da minha cintura, 3 cortes godês, que é uma saia tripla, eu vou dividir a medida da minha cintura por 9,42. 9,42. Então, repetindo, se eu quero um corte, meio godê, 3,14. Se eu quero um godê total, que são os duas metades, 6,28. Se eu quero 3 cortes godês, 9,42. Beleza? Aí eu vou ter uma saia tripla. A saia tripla, ou com 3 cortes meio godê, é ideal para o carimbó e para saias de dança do ventre bem rodadas. Mas eu posso fazer uma saia com 4 cortes godês. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu pegar mais um aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui um corte, 2, 3, 4. 4 cortes em godê são os cortes ideais para a saia cigana. Então, você vai dividir por 12,56 e você vai ter 4 cortes no godê. E aí vai, você pode ter 6 cortes e pode ter 8 cortes, beleza? Vamos então para a revisão. Se eu quero uma saia meio godê, eu vou pegar a medida da minha cintura ou do quadril e vou dividir por 3,14 para achar o raio da minha cintura. Se eu quero uma saia com 2 cortes godês ou godê total, 2 cortes, costura aqui, eu vou dividir a medida da minha cintura ou quadril por 6,28. Se eu quero 3 cortes godês, 3, eu vou dividir por 9,42. 3 cortes godês, 9,42. E se eu quiser uma saia com 4 cortes godês, se eu quiser com 4 godês, eu vou dividir por 12,56. Ó, eu tenho um corte aqui, outro corte aqui, outro corte aqui, outro corte, 4 cortes godês. Essa saia é ideal para saias de dança cigana, beleza? Porque precisa de muita roda para nós termos um movimento bem amplo e bonito, ok? Então, pessoal, é isso. No próximo vídeo eu mostro para vocês como cortar a saia godê total e a saia godê tripla, ok? Agora eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, ativem o sininho para as notificações. Um beijo, tchau, tchau.